não existe estabilidade. Você pode estar empregado, muito bem empregado, sendo muito bem recomendado hoje, e amanhã a empresa entrar em um processo de falência e você ser a primeira pessoa que vão mandar embora. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Amo Home Office. Esse é um espaço democrático onde nós conversamos sobre vários assuntos dentro do tema trabalho home office, trabalho remoto, tá? O nosso público são aquelas pessoas que pretendem fazer essa transição entre o trabalho in loco para o trabalho remoto, ou pelo menos para o trabalho híbrido. A gente acredita que esse trabalho pode trazer mais produtividade para as empresas e mais qualidade de vida para os colaboradores. Você é daquelas pessoas que tem medo de fazer trocas entre empregos, que tem medo de aprender uma habilidade nova e buscar com isso uma nova oportunidade de trabalho? Então vem com a gente, o André, nosso convidado de hoje, vai falar um pouco sobre a história dele nesse contexto de transição entre diferentes tipos de trabalho. Bom, seja bem-vindo, André Luiz, aqui para no nosso canal, né? Amo Home Office. Você já conhece um pouco do nosso trabalho, sabe, né, que o nosso público-alvo é aquelas pessoas que estão fazendo transição para o home office ou que já estão trabalhando, principalmente aquelas que já estão trabalhando. E nós gostaríamos de começar esse bate-papo pedindo para que você se apresente para a nossa audiência, fale um pouco sobre você, de onde você enfim, o que você faz, um pouco de você. Sim. Bom, eu nasci e fui criado no Rio de Janeiro e desde muito cedo acho que eu sempre fui uma criança, uma pessoa bem curiosa. E aí desmontava tudo que era brinquedo, tinha curiosidade de saber como é que funcionavam as coisas. E à medida com que fui crescendo, fui tendo contato com música, com eletrônica, e assim, e tudo isso foi convergindo. Hoje em dia, eu trabalho em uma consultoria na área de tecnologia, sou líder técnico, e além disso, né, sou músico, hobbyista, né, tenho alguns hobbies como fotografia, Muay Thai. Legal. Sou casado, ainda não tenho filhos, mas pretendo aí ter. Legal. Legal. Bom, primeiro, seja bem-vindo ao nosso canal. E, André, deixa eu fazer uma pergunta. Você mencionou, né? Você era técnico eletrônico, né? E você começou com rede, né? Pelo que a gente viu do seu histórico, você começou com redes, depois com hardware. E me diz uma coisa, como que foi essa sua motivação para vir para a tecnologia? Como que se deu essa transição? O que deu aquele insight e você falou, poxa, legal, eu quero vir para a área de tecnologia. Como se deu isso? Você pode contar para nós? Bom, aí vamos voltar algumas décadas, né, atrás. Eu atuava com eletrônica. Mas garotos de 12 anos contam sem décadas? Rapaz assim de 12, 16 anos conta, né? Sem décadas? Não. Como é que é? A falta de cabelo dá para enganar. Legal. Mas já tem algumas décadas. Então, assim, e nisso, trabalhava com eletrônica básica. Eu cheguei a fazer um ensino médio, na época do ensino médio, né, com processamento de dados. Tive uma ideia ali do que era, mas tinha um foco maior em eletrônica. E aí, vamos colocar assim, foi o primeiro emprego / estágio em uma oficina de eletrônica, até que chegou um computador para que pudesse fazer uma formatação. Não sabia o que era formatação na época, então tive que formatar. E aí eu falei assim, nossa, que coisa curiosa. E aí eu fui pesquisando, fui pesquisar esse negócio de informática, vi que tinha muita interação, né, com hardware. E eu falei assim, isso daqui é interessante. E aí comecei a estudar e tudo mais.
esse mesmo dono da oficina, ele tinha um conhecido que tinha uma escola de informática, tipo essas escolas de bairros, enfim. E aí ele falou assim, cara, o que você acha de atender uma turma? O professor de hardware ali precisou se ausentar e tudo mais. E aí o meu amigo pediu para alguém ir lá, né, falar sobre isso. E assim eu comecei a minha primeira aula de introdução a hardware, aí falando sobre placa-mãe, processador, memória. Foi tenso porque tinham 6 pessoas. Eu falo que a minha habilidade de falar em público era menos 50, no nível de 0 a 100. E aí fiquei bastante nervoso, mas a aula foi. Eu gostei e eu comecei no curso de hardware. Aproveitava, né, o que eu recebia desse curso. E aí eu falei assim, cara, preciso entender um pouco mais. E aí fiz um curso de hardware para poder se entender. E nesse curso entrou muito na parte também, falou da parte de rede, e eu fiquei assim, tá, então isso daqui serve para interligar 2 computadores ou mais. Como é que funciona? E aí fui vendo que nessa mesma instituição tinha um curso de rede. E aí, né, fiz a inscrição e fui, né, estudar um pouco de rede, cabeamento, fibra ótica. Nesse curso, eu trabalhei por 1 ano e meio, até que um conhecido que eu tinha aí formatado a máquina dele e tudo mais, levou meu currículo para uma empresa que trabalhava com um sistema de estacionamentos. A ideia era para fazer atendimento de campo. Então eu ia nos estacionamentos, já tinha, né, alguma habilidade para parte de hardware e rede. Então eu fazia manutenção nos equipamentos e nesse momento eu descobri que o que eu sabia de eletrônica não servia para muita coisa, porque era um outro mundo, foi um outro mundo que se abriu. O mundo que eu estava sendo apresentado, que era esse mundo de estacionamento, sistema de estacionamento, você tem ali, cancela, né, que abre e fecha, você tem uma máquina que imprime ticket e ejeta esse ticket, você tem uma máquina que faz a leitura desse ticket e exibe o valor do tempo que aquele ticket está dentro do sistema, calcula a permanência. Eu falei assim, cara, isso é um mundo gigante. E aí um dos técnicos que trabalhava ali, que era bem mais experiente, começou a falar, isso é feito assim, tem essa eletrônica, existe essa placa que faz esse tipo, que recebe o sinal e faz isso, faz aquilo outro. E esse cara começou a me explicar como é que funcionava esse mundo. Eu fui ficando cada vez mais encantado pela interação. E ele falou assim, como é que eu comunico o ticket de entrada com o pagamento? Eu falei assim, tá, eu sei que existe um programa e tudo mais. E aí ele começou a fazer a introdução à programação. E aí eu comecei a navegar. Comecei por banco de dados e fui entrando nesse mundo. Ele falou assim, tá, mas não é só banco de dados, existe também um software. E ele me apresentou uma linguagem de programação. E aí ele começou a construir alguns relatórios. E eu falei assim, cara, mas você escreve código e esse código busca lá no banco e apresenta o resultado, apresenta a informação tal. Sim. Eu falei, tá, deixa eu ver como é que funciona. E aí fui fazendo algumas rotinas de backup que precisava fazer. Para um pouquinho, Donizete, para um pouquinho, André. Eu quero conversar com a nossa audiência novamente, porque, pessoal, tá vendo essa caneca aqui? A partir do nosso próximo podcast, cada um de nós, eu e o Donizete, vamos estar usando uma caneca dessa, de repente com um café, com um chá, para lembrar você de que você pode participar do nosso canal e interagir conosco de maneira muito bacana. Você está concorrendo a uma caneca dessa, basta você ir nos comentários aqui do vídeo e colocar hashtag quero ganhar a caneca. Nós vamos depois entrar em contato com você e explicar o que você tem que fazer para levar uma caneca dessa aqui para casa. Ela vai chegar na sua casa numa caixinha como essa, tá? Ó, que legal. E com uma mensagem inspiradora assinada por mim e pelo Donizete. Então não deixe de participar.
Bem, deixa eu falar aqui com a nossa audiência. Pessoal, a gente está falando sobre transição de carreira. A gente está aqui com o André Luiz. E o André Luiz está contando um pouco da história dele nesse contexto, né? Porque ele começa lá atrás trabalhando, né, como técnico em eletrônica e ele vai descobrindo habilidades, né, tal, natas nele com o decorrer do tempo, um cara curioso e tudo mais, e vai percebendo que existem outras oportunidades, né? Ele vai explorando essas oportunidades. André, eu lembro que quando eu era pequeno, você falou agora há pouco sobre que você era curioso e ficava desmontando as coisas, né? E Sim. eu lembro que quando eu era pequeno, o meu pai entrou pela porta da sala da minha casa com um rádio novinho, em folha. Comprou, deve ter parcelado, não sei, né? Eu era muito pequeno para entender as condições financeiras do meu pai, então não dá para saber se ele comprou aquilo à vista, se ele fez em parcelas. Eu sei que não existia Casas Bahias, né? Que fazem 24 vezes, na época não existia ainda. Mas era novo o rádio, e eu lembro que eu comecei a imaginar, quando ele ligou o rádio, foi a primeira vez que eu ouvi um rádio, né, tocando, eu comecei a imaginar, criança que era, que tinha gente, que tinha pessoas ali dentro do rádio. E fui desmontei o rádio do meu pai. O detalhe é que eu não consegui montar de volta. Lógico, desmontar é a coisa mais fácil que tem de desmontar, né? Mas quando você monta, sempre sobra peça, né? Sempre, sempre. Eu trouxe essa história aqui porque eu lembrei quando você falou, mas a pergunta que eu tenho para fazer para você é: por quanto tempo você trabalhou, né, com eletrônica, com hardware, nessa parte mais de hardware, né? Porque você pega eletrônica, hardware, redes, é tudo muito físico, né? Não é nada de abstrato. Quanto tempo você ficou nessa área até você fazer o que eu entendo que foi a tua grande, talvez, a tua grande migração, né? Ou a tua grande mudança de direção na carreira, que foi quando você foi para desenvolvimento de sistema. Você consegue lembrar, né? Desde o primeiro emprego? Se for juntar hardware, sim, se for juntar eletrônica e hardware com rede, deu uns 6 anos. Entendeu? 6 anos, então. Sim. Bacana. E daí, Doni, vou fazer só mais uma perguntinha para ele aqui e já passo a bola para você. Mas eu queria saber o seguinte: se você, em algum momento, nessas transições que você fez, se você sentiu medo de fazer essas transições, algum tipo de receio, ou se isso foi sempre muito fácil para você? Existe uma guerra, porque um lado fica muito aguçado em nossa, isso é fantástico, eu preciso descobrir, eu preciso entrar nesse mundo, e outro, cara, mas você ainda não sabe nada. Mas acho que o lado mais curioso vence na maioria das vezes. Quando eu comecei a ser instigado por esse meu amigo, eu pensava, cara, mas eu não entendo nada de programação. Não sei nada. Como é que eu vou fazer um negócio, um sistema? Mas, ao mesmo tempo, vinha aquela questão, cara, mas isso é um outro mundo. Por que não fazer? Eu me permitia testar. Fiz o meu primeiro aplicativo, cheio de erro, de muita ajuda, e aí comecei a programar e tudo mais. Né? Então, esse foi a minha entrada, né? Essa foi a minha entrada no mundo da programação. Que legal. Eu quero pegar o gancho disso daí, porque é o seguinte, quando a gente começa, principalmente em programação, quem não é da área não tem noção do quanto aprender ele é difícil, né? Hoje nós temos vídeos, você chega lá, você assiste os vídeos e tudo mais. Você falou décadas, né? O meu é mais décadas atrás do que de vocês dois. Eu lembro que quando eu comecei, praticamente todo o meu salário eu gastava em livros. Não havia outra forma de você aprender se não fosse livros ou você ir até o curso. Mas quem é do interior, ir até São Paulo, você tinha que ficar durante uma semana para aprender, não era fácil, né? Eu estou falando especificamente em linguagens. Então, pegando esse gancho aí do que você falou, depois, você já profissional já como desenvolvedor,
eu gostaria que você falasse para mim o seguinte, quais foram as dores, né? Como que foi essas transições de stacks, tá? De uma tecnologia para outra, para que o pessoal que também não está acostumado com isso entenda, né? De uma programação para outra, de uma tecnologia de programação para outra tecnologia. Como que você tem como falar para a gente como que se deu essas transições? Tem, e eu vou falar uma palavra aqui e depois vou explicar o porquê. Sempre com muita dor. Porque... Sempre assim, né? Sempre. Porque, bem isso, é algo novo, desconhecido, você fala assim, e no primeiro momento você trava. Já estava programando com Delphi já há alguns anos, esses 3 anos por aí, e esse mesmo amigo, ele se tornou meu mentor, né? Então ele falou assim, cara, tem uma oportunidade para a gente construir um sistema de estacionamento do zero, hardware e software. Pô, que legal, né? A gente já trabalha na área, tem conhecimento e tal, já tínhamos feito algumas melhorias no hardware da empresa que a gente trabalhava, e aí falei assim, beleza, vamos embora. Aí ele, tá. Aí, o hardware nós vamos fazer assim, assim, assado, e programação nós vamos fazer com Java. Com o quê? Java. Não, cara, a gente vai fazer nós vamos fazer com Delphi, porque Delphi eu sei programar. Tá dentro da minha cabeça já. Eu já consigo fazer as coisas. É rápido e tal. Não. O Delphi não vai atender para isso, porque eu vou fazer isso, aquilo. Ele tinha, já desde cedo, ele já tinha essa visão de arquitetura, então ele sabia como as coisas iam se conectar, quais módulos ele precisava construir. Isso era bacana de estar perto dele e de ver ele falando, ver ele fazendo. Tá, a sintaxe é parecida com o Delphi? Não, completamente diferente. Cara, aí eu falei para ele, eu não vou fazer. Ele, não, mas é assim, é fácil, que não sei o quê. E aí, aquele lado curiosinho falou assim, se permite, vai. E aí comecei a estudar. Então foi tudo muito dolorido. Porém, e aí assim, indo lá para frente, né? Quando eu vi nós instalando todo esse sistema, hardware e software, no estacionamento, foi extremamente gratificante. E dali para cá, vamos dizer que o Java ele faz parte da minha jornada profissional. Mas tem algumas, tem algumas mudanças, né? Tem alguns desvios com linguagens tipo Ruby, um pouco de Python. Embora eu tivesse, né, um background muito de desktop, mas quando a web começou a se popularizar, né, eu aos poucos fui entrando nesse caminho, né, também por indicação desse mentor e amigo. Então tem essa trajetória aí bem plural, né, bem diversa. Bacana. Eu estava pensando, né, enquanto você falava, André, eu entendo que eletrônica é bem diferente de trabalhar com hardware, com computadores, é diferente de redes também. E as programações, as linguagens de programações, por mais que sejam semelhantes, existem grandes diferenças em termos de arquitetônicas e tudo mais, e até de sintaxe. E aí eu tenho 2 perguntas para fazer para você, bem curtas, né? A primeira é, se você teria a mesma coragem que você teve de mudar entre essas tecnologias, vamos dizer assim, se você também teria a mesma espontaneidade, se fosse para mudar radical, se fosse para, de repente, se tornar um piloto de avião, se fosse, de repente, para se tornar um cara que vai saltar de paraquedas agora, vai ser um instrutor, vai fazer um curso para se tornar um instrutor de paraquedismo, enfim. Você acredita, olhando para você mesmo e tudo mais, tal, você acredita que teria essa mesma coragem ou você teria um pouco mais de dificuldade, né? E emendando com essa pergunta, eu queria ouvir de você qual foi o momento mais marcante na tua vida
em termos dessas transições? Qual foi aquele momento de transição que tu falou, meu, isso aqui, pelo amor de Deus, sabe, você viveu o seu êxtase, né, em termos de tanto estar conhecimento, tá tendo, né, conhecimento de uma coisa nova, quanto, sei lá, da experiência que tu estava tendo naquela fase de mudança. Então, primeiro, a tua grande mudança, né, a grande mudança da tua vida em termos de carreira, e se você faria uma mudança super radical, sem nenhum problema de receio, sem nenhum receio, sem nenhum medo. Né? Beleza. Sobre a mudança, eu falo que, bem, eu já estava há algum tempo como desenvolvedor, já estava há alguns anos já, né, como desenvolvedor, e até que eu entrei em um projeto em que tive contato com o arquiteto diariamente. E esse arquiteto ele começou a me mostrar como é que funcionavam os desenhos de arquitetura, como criava os módulos, como ele tinha a visão de um projeto, né? E eu falei, uau, isso é muito interessante, isso é muito bacana, embora já conhecesse um pouco, né, como desenvolvedor, o que seria um arquiteto, mas nunca tinha tido contato, né, no dia a dia com o arquiteto de software. E isso foi bem no início da pandemia. E aí, o engraçado é que, ao longo da minha jornada, pessoas com a facilidade de ensinar sempre entraram, né, na minha trajetória. E esse falo que foi um segundo mentor, né? E a gente conversava sobre os desenhos de arquitetura. Ele falava assim, e aí ele falou assim, cara, por que você não entra por que você não muda, né, para arquitetura? E aí eu falei, tá, ok, por que não, né? Por que não me permitir? E aí, assim, essa foi uma mudança bem grande, até que ele passou em um concurso e aí, né, eu acabei assumindo um pouco da arquitetura nesse projeto, e foi bem bacana porque eu já tinha tido apoio e o time era muito parceiro, então foi uma mudança drástica, mas eu tive muito apoio, né? E aí, respondendo a tua segunda pergunta, sobre uma mudança drástica, né, para uma outra coisa, eu tenho isso daqui. Hoje em dia, eu tenho o hobby que é fotografia, um dos hobbies que é fotografia, e não teria. Hoje em dia, eu falo que eu não teria medo de mudar completamente para fotografia, enfim. Até esse final de semana, aproveitei o feriado e aí tirei uma folga com minha esposa, né? Nós fomos passear um pouco e estava tendo um show dos Paralamas, onde estávamos. E eu comecei a clicar, enfim, fazer algumas fotos. E ela falou assim, cara, posta essas fotos. Vai, processo daí e posta essas fotos. Enfim, eu estou ainda no processo de processar essas imagens e tal, para poder postar. E eu vou te falar que ela é a minha bússola, porque ela é muito pé no chão, ela é bem crítica, e se não tá legal, ela fala, e se tá legal, ela fala também, ela não tem dedos, né? Ela é bem transparente, né? Ô, André, você comentou do seu mentor, né? Eu acho que você enxerga ele até um pouquinho mais que isso. Ele deve. Todo mundo tem um anjo na Terra. Esse Sim. Foi um anjo. Nós temos anjos, não, temos anjos na Terra, né? Que nos auxilia nas horas difíceis. E ele me pareceu ser um anjo bem bacana, né? Na sua vida, apareceu. E pelo que eu vi, te acompanhou, parece que acompanha até agora, te ajudou em muitas oportunidades. E vem muito a calhar com o que eu tenho que perguntar agora para você, né? Que é sobre uma rede de networking. Você, claro, teve uma mentoria dele, né? Sobre a mentoria, a gente não precisa nem perguntar porque ele foi seu mentor. Mas a gente sabe também que uma rede de networking, network já é a rede, né? Vamos
vamos falar corretamente aqui, um network ele é muito importante nessa área, né? Eu acho que em todas as áreas você ter um network profissional é muito bacana. Você de repente está desempregado ali, o pessoal vem, colabora, ajuda, divulga, né? Como você mesmo falou, ele próprio levou o seu currículo, né, para uma empresa. Então, isso daí mostra a importância. Ele é uma pessoa do seu network que te ajudou nisso daí. Aí a minha pergunta é o seguinte: como que você trata, né, essa sua rede? Você tem uma rede sólida, né? E o que você pode dizer para a gente dos benefícios? Você falou do seu mentor, mas essa sua rede, network, ela já te ajudou, né? Você já se beneficiou bastante com isso? O que você diz para a gente? Sim, me beneficiei bastante e vou te dizer que ainda quando eu estava ainda no Rio, né, essa mudança para uma empresa que depois nós construímos o sistema de estacionamento, foi esse amigo que me levou. Quando ele fez mais uma mudança, que aí foi para um projeto bem bacana, para uma instituição bancária, e que aí foi mais uma outra mudança de linguagem de programação também. E foi esse amigo, eu estava lá trabalhando e tal, na empresa que eu estava, no projeto. Ele falou assim: cara, eu estou com uma oportunidade aqui, mas não estou conseguindo atender a demanda. Eu já te conheço e sei que você vai tocar esse projeto. Então, legal. Assim, é muito importante para que você tenha um network, né, que possa te sustentar. É muito importante que você seja uma pessoa com princípios e caráter. Um bom caráter e princípios. Porque aí você é referência, né? Você passa a ser uma boa referência para as pessoas que entram na sua vida, né? Então, é super importante você ter pessoas à sua volta, mas, acima de tudo, você ser uma pessoa com que as pessoas queiram que você esteja perto. Legal. Né? E aí, bacana. Assim, habilidade técnica, qualquer um aprende. Qualquer pessoa tem a possibilidade de aprender. Agora, bons princípios, um bom caráter, isso é desde, né, da infância, e a gente precisamos estar prontos para quando estivermos em um ambiente acadêmico, um ambiente profissional, até mesmo um ambiente social, né? Eu estava ouvindo você aqui, anotei algumas coisas. Você é um cara muito ousado, tá? Mudou de cidade, saiu de cidade de Rio de Janeiro. Onde você está agora mesmo? Estou em Curitiba. Curitiba, então, as mídias, outra né? mudança, sim. É uma mudança. Então, assim, cara, cada mudança que a gente faz na vida altera drasticamente a nossa trajetória de vida. Sim. Né? Tipo, existem inúmeras, milhares, centenas de milhares de possibilidades, né? E cada mexidinha que a gente dá nesse tabuleiro leva a gente para uma trajetória completamente diferente. Então, assim, André, a pergunta que eu faço é: como que você faz essa leitura de todas as transições que você fez, de todos os passos que você fez? Você está satisfeito com tudo isso, né? Dado os benefícios, né, que você alcançou a cada passo que você deu nessa trajetória? Ou você acha que ainda poderia ter sido melhor, vamos dizer assim? Nossa, essa é uma boa pergunta e vou te dizer que eu não farei diferente. Acho que por toda a experiência que eu já tive e estou tendo, né, toda a minha jornada, né, voltando um pouco, toda a minha jornada, todas as decisões que eu tomei, né, dentro dessa minha jornada profissional, acredito que foram as melhores decisões que eu pude tomar. Nem sempre acertei, né? Tive algumas pedras no caminho, mas o que fez com que eu pudesse ter experiência e alguma bagagem para poder compartilhar. Que legal, que legal. Legal, Só ressaltando, além da mudança de cidade, eu também mudei de país. Fiquei 5 meses fora por conta também do home office, né? Possibilitou que eu pudesse passar um tempo fora.
5 meses em Portugal, trabalhando para uma empresa aqui do Brasil. Então, amo home office e não penso em voltar para o presencial nem para o híbrido tão cedo. Muitos amam o home office. Deixa eu fazer uma pergunta. Com tudo isso, né, na sua vida e tudo mais, eu queria saber o seguinte: o seu tempo, né, essa organização do seu tempo, como que você divide ou como que você organiza o seu tempo, né, com as prioridades desses projetos complexos? E o projeto, ele tem o tempo dele, né? Independente se eu dedico 24 horas ou se eu dedico 8 horas. Né? O Pedro bem sabe que a gente está em um projeto bem complexo que envolve machine learning, que envolve extração de dados e tecnologias diferentes, né? Convergindo para um produto. E enquanto eu estou no projeto, né? No meu horário de trabalho, eu estou 100% para isso. Né? Eu pesquiso, eu desenvolvo. Então, assim, estou 100% para isso. A hora que eu preciso desligar o computador, eu desligo o computador e sou uma outra pessoa. Continuo sendo o André curioso para tudo, que gosta de conversar sobre tudo. Então, aprendi a ser essa pessoa. A minha última pergunta, né, de hoje vai ser sobre quais conselhos, né, você daria para a nossa audiência, para aquelas pessoas, né, dentro da nossa audiência que desejam fazer uma transição de carreira, mas que às vezes está diante de um receio, né? Várias coisas podem causar esse receio. Uma delas, eu acho que talvez a das mais fortes, vamos dizer assim, a das mais evidentes, né? É a questão da estabilidade. Você está ali, está tudo certo, você conhece o que você está fazendo, então você se sente mais seguro, né? De que não vão te mandar embora ou de que você não vai correr o risco, né? De fazer algo errado e, por conta disso, né? Trazer um problema para a tua vida profissional. O que você diria para essas pessoas que, apesar de desejarem muito fazer a transição, principalmente, né? Aquelas que querem fazer essa transição, porque tem o desejo de deixar de trabalhar onde trabalham por não ter a oportunidade de fazer esse trabalho a partir das suas próprias casas, né? Ou seja, de fazer um trabalho remoto, seja porque a característica do emprego delas não permite isso, seja porque a empresa em que elas trabalham, né, não permite essa modalidade. Qual seriam as suas palavras para essas pessoas? Bom, se as pessoas estão se questionando, né, cara, nossa, por que não fazer? Por que não ir para um home office? Por que não ter uma atividade que eu possa trabalhar de casa? Já é o pontapé inicial. Tá, existe esse caminho e eu posso ir por esse caminho. Mas, e aí? O que vai acontecer? E aí eu vou ser um pouco, talvez, não muito ortodoxo. Não existe estabilidade. Estabilidade é algo que a gente, que em algum lado do cérebro, em algum momento a gente tem a falsa impressão de estabilidade, mas você pode estar empregado, muito bem empregado, sendo muito bem recomendado hoje, e amanhã a empresa entrar em um processo de falência e você ser a primeira pessoa que vão mandar embora. Logo, aguce, entenda esse lado da inquietude e saiba trabalhar com esse lado. Porque, bem, a partir disso você vai começar a observar mais as coisas que ocorrem à sua volta e observando essas coisas, né, você começa a ter uma direção do que fazer, até mesmo, eu tenho preferência por isso, por aquilo. Será que essa habilidade não se encaixa em um trabalho remoto? Né? Não se encaixa em um trabalho que seja... E aí, bem isso, nada... Você não precisa virar chave de cara, né? Faça experiências, aprenda sobre algo. Para a transição, você precisa ter coragem. Tá? Primeiro ponto é ter coragem. A hora que surge oportunidade, aí as pessoas ficam falando, poxa, mas não surge oportunidade.
você tem que estar atento aos sinais. Muitas vezes esses sinais eles chegam para você de forma sutil. Ele não vai chegar e falar: olha, você tem aqui uma oportunidade para você. Não, é alguém que está comentando. Puxa vida, você viu ali que está precisando. São coisas sutis que você pode estar passando no corredor e a oportunidade está batendo na sua porta. E se você não estiver atento a essas sutilezas, né, das oportunidades, ela vai passar. E você vai perder, de repente, uma excelente oportunidade. Então, são duas coisas: ficar atento a essas sutilezas que podem mudar a sua vida, né? E a outra, a coragem para você fazer isso. Isso, observando as oportunidades, né? E encarando, né? Acho que o ponto central disso é se permitir aprender em toda a jornada, né? E aí estar disposto a aprender a observar, aprender a se comunicar e a entrar, né, nas oportunidades que surgem. Não sei se você tem mais alguma pergunta para fazer para o André, Doni. Se tiver, manda bala. Não, eu quero agradecê-lo, né? E dizer para ele que foi excelente nosso papo, nossa conversa. Você, como nós, ama o home office. Acredito que a nossa audiência aqui tenha gostado muito da história. Espero que eles gostem da história tanto quanto a gente gostou. Muito obrigado, André, por você ter participado do nosso episódio de hoje, tá? Espero que a gente possa ter novas oportunidades aí, trazendo outros temas para a gente conversar aqui, porque foi muito bacana esse papo aqui com você. Obrigado aí pelo tempo de vocês também. Obrigado por ter conhecido aí Donizete, que eu não conhecia. Valeu. É isso aí. Valeu. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, André. E, pessoal, acabamos de assistir as histórias de transição do André, essa transição de carreira, e nós aprendemos o seguinte, né, com tudo isso. Primeiro, que nós temos que ter ótimos relacionamentos, nós temos que ter um bom networking, temos que estar atentos às oportunidades que estão passando na nossa frente, não deixá-las passar, porque pode ser que ela não volte mais, vem outras, mas aquela não volta mais. E também nós temos que ter a coragem para enfrentá-las quando surgirem as oportunidades. E também gostaria de dizer algo para vocês, tá? Nós não podemos pensar que a carreira, tá? A transição de carreira, ela é somente para frente. Não é nenhum demérito você dar alguns passos para trás. Um exemplo, você pode estar de repente numa ótima posição, ótima remuneração, porém você não está fazendo bem para a sua saúde. E você dá um passo para trás nesse momento, e a hora que você estiver bem com a sua saúde, você dar um outro passo para frente, subir esse degrau, não é demérito nenhum. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio. Se gostaram, dê um like, se inscrevam no canal para que vocês recebam notificação desses novos episódios. É isso aí, fiquem com Deus e até o próximo episódio.